Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre engenharia de dados que eu quero fazer aqui, eu vou ensinar como rodar o Airflow com o Docker. E na verdade é um vídeo super simples, é um vídeo basicamente seguindo a própria documentação do Docker em vídeo. Então eu vou deixar na descrição o link para a documentação que vai fazer exatamente os passos que a gente vai fazer aqui. Para falar a verdade, nesse vídeo a gente vai fazer alguns passos até um pouco mais simplificados que na documentação. Então se você não quiser assistir o vídeo e só quiser seguir a documentação, o efeito no fim das contas vai ser basicamente o mesmo, então você pode acessar o link aí na descrição do vídeo, tá certo? Bom, então para iniciar, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é baixar o Docker Compose fornecido pela própria documentação do Airflow, tá dentro daquele arquivinho aqui, link compose. Então vamos copiar esse comandinho aqui para fazer download do Docker Compose. Bom, abri aqui no meu VS Code o Docker Compose, que a gente acabou de baixar. E vamos dar uma olhadinha nele aqui, então, rapidamente. A gente tem uma área aqui comum de configurações, então, basicamente, aqui a gente tem umas variáveis de ambiente que são acessadas por todos os serviços, pelo menos os serviços do Airflow. A gente tem alguns volumes que são criados também, e são volumes compartilhados entre todos os serviços do Airflow, que a gente vai dar uma olhadinha agora, né? Então, para serviços, a gente tem um banco de dados Postgres já pré-configurado nesse Docker Compose. Isso porque a gente precisa ter algum banco de dados para armazenar os metadados produzidos pelo Airflow, né? Então, isso é um requisito do Airflow, a gente ter esse banco, né? Nesse Docker Compose, a gente tem o Redis, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. A gente tem um serviço para o web server do Airflow, um serviço para o scheduler do Airflow, um serviço para o worker do Airflow, um serviço para o triggerer. A gente tem o init, de fato, que faz algumas validações de alguns testes, inclusive, né, para ver se a gente consegue rodar, de fato, o Airflow no Docker, né? A gente também tem o Airflow CLI e a gente tem o Flower também rodando aqui, né? Bom, por que a gente tem o Flower, por que a gente tem o Redis rodando nesse Docker Compose? Isso se dá pelo fato de que a gente está utilizando, que esse Docker Compose, na verdade, utiliza o Celery Executor. Então, para tu rodar o Celery Executor com o Airflow e o Docker, tu precisa ter uma instância do Redis rodando e também uma instância do Flower, é um pré-requisito, né? Como a gente não vai utilizar o Celery Executor, que é, inclusive, o default lá da documentação, foi por isso que eu falei que a gente teria algumas diferenças, né, da própria documentação do Airflow nesse vídeo. Eu diria até que é uma simplificação. A gente não vai precisar, né, utilizar esses serviços, né? Então a gente vai utilizar para esse vídeo o Local Executor, tá? Então eu já vou trocar aqui nessa variável de ambiente o Local Executor. Com isso, tudo que então for relativo ao Redis e ao Flower, eu não vou precisar mais ter aqui no meu Docker Compose. Então eu já vou tirar essa variável de ambiente aqui. Vou colocar essa dependência aqui também do serviço do Redis. E eu vou apagar, de fato, né, os serviços que não são utilizados quando a gente está utilizando o contexto do Local Executor, né? Então eu não preciso utilizar o Redis. Eu também não vou precisar utilizar esse worker do Airflow aqui. Então eu posso apagar ele. E eu também não vou precisar utilizar o Flower. Então vou removê-lo daqui também. Bom, feito isso, então eu preciso criar as 3 pastas, né, que são referenciadas aqui na minha seção de volumes, né, e que já vem por padrão nesse Docker Compose, né, que é uma pastinha para a gente armazenar as DAGs do nosso Airflow, os logs produzidos pelas nossas execuções e uma pasta para a gente armazenar os plugins a serem instalados, né. Então eu vou criar esses 3 diretórios aqui. Feito, então, os nossos 3 diretórios já estão criados aqui. E aí agora eu preciso setar uma variável de ambiente, né, que é essa Airflow UID, que basicamente, para essa variável em específico, eu preciso passar o meu user ID do host, né? Isso para que os arquivos que vão ser criados nesses diretórios não sejam criados como o root, né? E eu possa ter acesso com o meu usuário. Por mais que eu seja root aqui, de fato, é importante e até uma dependência mesmo desse processo, né? É um processo necessário para a gente fazer. Então, é super simples, é só rodar aqui esse comandinho, né? Vocês podem, vou deixar aí aparecendo para vocês, mas basicamente a gente vai armazenar uma variável, né, no meu ponto .env, uma variável chamada airflow_uid e
para essa variável eu vou atribuir o ID do meu usuário aqui do meu host, né? Então, se a gente abrir agora o .env, a gente tem a variável e o meu user ID. Feito isso, então, a gente já tem tudo que é necessário para a gente já poder rodar o nosso Airflow no Docker. Então, para isso, eu vou somente executar o meu Docker Compose aqui. Agora a gente vai fazer o pull das imagens, né, que a gente está referenciando no Docker Compose e, de fato, criar os containers. Então, esse processo é um pouquinho demorado. Eu vou fazer um corte e eu volto quando tiver tudo certinho. Beleza, meus containers aqui já estão terminando de serem criados, então eu vou rodar um Docker PS aqui para ficar monitorando a criação deles. A gente pode ver que o nosso Postgres ele já está healthy aqui, o status dele, né? E agora os containers, né? Com os serviços lá que a gente deixou ativo ainda, né? Que é o Trigger, o Scheduler e o Web Server, né? Estão startando aqui, né? Esperar mais alguns segundinhos. Alguns deles já estão healthy. Tá faltando aqui somente o Web Server. Pronto. Todos eles estão healthy, né? E rodando. E com isso, então, a gente pode acessar o nosso Web Server aqui, né? Então, eu vou entrar aqui no meu navegador e vou entrar no meu localhost 2.8080. E aí a gente já cai na tela de login aqui do Airflow Web Server, né? Isso porque a gente, por default, tá? Já vem configurado aqui nessa variável de ambiente, né? Airflow API Auth Backends, a Basic Auth, né? Então você pode, se não fizer sentido para você ter uma autenticação, aí você pode remover isso daqui e aí você fica sem essa tela de login, né? Por padrão, esse Docker Compose ele já cria para ti um usuário com o nome Airflow e a senha também Airflow. E com isso a gente já tem acesso aqui ao nosso Airflow Web Server, né? E a gente já tem uma série também de DAGs criadas aqui. Isso porque a gente está com essa variável de ambiente, né? Airflow core load examples igual a true. Então são diversas DAGs de exemplos mesmo para você explorar, enfim, e fazer os seus testes, né? Eu vou desativar essa opção, vou botar ela para false aqui. E eu vou reiniciar o meu serviço porque eu quero que agora a gente tenha somente uma DAG que a gente vai criar de teste disponível ali na minha interface gráfica, né? Então eu vou parar aqui os meus containers, vou dar um Docker Compose down aqui e eu vou novamente fazer um Docker Compose up, só que agora eu vou rodar aqui como detached, né? E quando já tiver também tudo no ar de novo, eu volto. Vou fazer um pequeno corte. Beleza, meus containers já estão rodando aqui. A gente pode ver que todos eles estão com status health, né? Então agora eu basicamente coloquei false para o carregamento das DAGs de exemplo, né? Então se a gente carregar aqui o nosso web server, né? Recarregar a página localhost 2.8080, ele vai pedir para eu fazer o login de novo, porque eu dropei, né, os meus containers e subi ele novamente. Então vamos entrar aqui com o usuário Airflow senha Airflow. E eu já aproveitei nesse meio tempo e já puxei lá para minha pastinha, a pastinha onde eu tenho um volume já compartilhado com o meu Docker, né? Eu puxei já uma DAG de exemplo aqui, né? Então, eu criei essa DAG rapidamente aqui, só pra gente fazer um teste mesmo da execução, né? De toda essa configuração que a gente fez, para ver se tá tudo certinho, né? Então, basicamente é uma task com uma DAG, perdão, com o nome de example DAG Docker, né? É o DAG ID dela. E essa DAG, ela tem basicamente uma task, né? Uma task que roda com o Python Operator. Python Operator, basicamente, tu passa um Python callable para esse operator e ele executa esse callable para ti, né? Então, nesse caso aqui, eu chamei essa task de print message e o callable que eu estou passando é uma função que printa uma mensagem, né? Que I'm running inside a Dockerized Airflow. Então, quando essa task executar, ele vai chamar essa função e essa mensagem vai ser printada lá no meu log, tá certo? Então, vou vir aqui, vou entrar na minha DAG, vou ativar a minha DAG aqui e vou executá-la, né? Vou fazer o trigger DAG, né? Que é basicamente executar essa task. E, beleza, ficou verdinho aqui, então é sucesso, né? Vou clicar aqui na minha task
e vou entrar no meu log. No meu log aqui, então, eu posso ver a mensagem lá, né, da minha função sendo printada aqui de fato, né? I'm running inside a Dockerized Airflow. Então isso quer dizer que funcionou, deu tudo certo, né? Essa DAG ela conseguiu ser executada e principalmente a task também, né? Foi executada com sucesso aí dentro do Airflow dockerizado, né? Com isso também a gente pode entrar aqui no diretório de logs e ver exatamente esses logs, os quais eu consultei aqui pela minha interface gráfica, né? Pelo web server. Eu também posso acessar eles aqui na minha pastinha, no meu volume compartilhado aqui, né, a pastinha logs, né? Então, se eu entrar no logs, eu acesso também o nome da minha DAG, né? DAG ID example DAG Docker. Com isso eu vou para um novo nível, que é as execuções que foram realizadas, né? Então, acesso aqui, a gente pode ver, ó, que é run ID igual a manual, porque eu executei manualmente essa task. Né, existe um outro tipo aqui que é schedule, né? Caso essa execução da DAG tenha sido feito através do scheduler, né? Isso aqui fica diferente. E aqui também a gente tem o horário em que foi executada, né, a DAG. E o próximo nível é o nível das tasks, né? Então, se eu tivesse 3 tasks, eu teria 3 diretórios diferentes aqui. Como eu só tenho um, a gente só tem a nossa task print message, né? Então, eu vou entrar aqui. E aí, de fato, a gente chega no nosso log, né? E aí a gente pode ver que o log é exatamente o mesmo log que está lá no Airflow Web Server. A gente pode ver aqui a mensagem lá da nossa função sendo também, né, mostrada. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. A gente conseguiu fazer aí a configuração do Airflow dentro do Docker conforme a documentação lá do Airflow nos recomenda, né? Com algumas pequenas diferenças. E no próximo vídeo eu vou expandir um pouco mais esse ambiente aqui de utilização do Airflow junto com o Docker. E a gente vai estar explorando aí o Docker Operator, tá certo? Era isso então, um abraço a todos e muito obrigado.